Ô Ricardo, previsão, eu não sei se o governo Lula tinha previsão de sol, tempo aberto, na relação com o Congresso Nacional. Do encontro com Arthur Lira ontem para tratar de base aliada, ele saiu com aquela nuvenzinha de desenho animado em cima, com perspectiva de temporais e muita tempestade para a base aliada? Eu acho que a conversa foi mesmo para tentar limpar um pouco o tempo, né? Eles ficaram reunidos por muito tempo, né? A reunião começou às 8 da noite, estava fora da agenda oficial e foi até às 11. Eles começaram a sair por volta de 11 da noite, ou seja, ficaram bastante tempo conversando, que mostra que a situação na Câmara, sobretudo, requer uma conversa mais detalhada, né? E só o fato do presidente ter recorrido diretamente ao presidente da Câmara mostra que os canais iniciais são os canais com as conversas com os partidos, a partir da composição de governo, não necessariamente tiveram resultado, né? O próprio Lira disse isso durante a semana, que o governo não tinha uma base, e de fato não tem, né? Se a gente for juntar aí os partidos e deputados que estão próximos ao governo, chegamos ali a 220, pouco mais de 220, até 225, o que é pouco, né? Obviamente, né? Numa casa de 513 não dá para aprovar nem projeto de lei. Então, há esse esforço, essa necessidade de ampliar essa base, e há uma busca pelo próprio presidente da casa para tentar entender como é que as coisas estão se dando lá na Câmara e tentar ajustar as coisas para que o governo tenha, pelo menos no primeiro momento, um pouco mais de tranquilidade para os seus projetos que vão ser apresentados, né? Ô Ricardo, pois é, e tem recorde sendo batido aí em Brasília? Pois é, então, a conversa do Lira com o Lula certamente também trouxe uma discussão sobre a CPI que está sendo colocada lá na Câmara, a CPI do 8 de janeiro, né? São várias CPIs, duas na Câmara, além de uma CPI no Senado. E quando a gente olha a situação hoje na Câmara, a gente vê aí muitos pedidos de CPI, mais do que nos primeiros anos inteiros dos outros governos. Hoje já temos, nesse momento, tentativas de recolhimento de 16 CPIs, né? Como eu disse, só do 8 de janeiro são duas. Tem 3 CPIs do MST, invasão de terra e tal. Mas tem um monte, tem dos mais variados tipos. Tem CPI de apostas esportivas, CPI da atuação do STF, do TSE, CPI agora das joias, começaram a recolher assinaturas, CPI do MEC, do FNDE, agrotóxicos, Yanomamis, bilionários, transexualização de crianças, pirâmides financeiras, que tem de tudo. São 16 no total, algumas mais avançadas do que outras, né? Como a CPI das Americanas, que foi protocolada já com mais de 200 assinaturas. São essas aí as CPIs, quer dizer, a gente tem um período, se elas todas, normalmente não são todas que vão adiante, e algumas são usadas como moeda de troca, né? Mas se todas forem instaladas, teremos um período bastante agitado aí, com comissões parlamentares ao longo do ano, né? O curioso caso de uma casa que pode ter mais comissões parlamentares de inquérito do que comissões próprias dessas regulamentares de funcionamento, né, Ricardo? São 13, né? São 13 comissões permanentes e 16 CPIs sendo recolhidas agora. Mas, como eu disse, nem todas vão adiante. Sim. Muitas são usadas de moeda de troca e elas não são todas propostas pela oposição, não, que normalmente CPI tem muito mais proposta de oposição. Tem de tudo quanto é partido. Os requerimentos são assinados, tem gente do PP, tem gente do PL, PSB, PSOL, MDB, PT, Solidariedade, Novo, Republicanos, isso só para falar do partido do autor do pedido, né, de que tem que estar recolhendo, fora, obviamente, as assinaturas todas, né? A palavra da moda é o controle de narrativas, e parece estar se aplicando muito bem às comissões parlamentares de inquérito ou aos pedidos para essas comissões. Às vezes quem está no alvo da comissão quer tomar conta da comissão para evitar que seja ele transformado na vidraça da vez, né? Então começa também esse tipo de embate já na formação. Quer dizer, não, eu apresentei para me defender do que poderia eventualmente chegar na comissão caso a minha oposição estiver por lá no comando, né?
É o caso, por exemplo, da CPI do 8 de janeiro, né? Tem um pedido de CPI do 8 de janeiro do PP e tem um pedido do PSOL, né? Então, aí você vê um pouco desse cenário, que eu acho que também é justificado por essa polarização, por essa radicalização, né? A gente está vivendo um período mais intenso no Brasil e mostra também o quanto a CPI da pandemia teve resultado do ponto de vista político, né? Que as pessoas falam que CPI não dá em nada, mas desgasta bastante, né? Quem é o alvo, né?